Olá, bom dia. Bem-vindos à quarta semana do Enólogo. Nós estamos hoje no quarto dia dos nossos eventos aqui da semana toda. Gostaria de parabenizar hoje, né, o Dia do Enólogo, a todos os enólogos do Brasil, principalmente, os nossos professores que dividem o seu conhecimento. E gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores, né, por incentivar e promover a realização desse evento. A Porto Scalia, Pool de Wine, Alma Galiza, Sim dos Vinhos, a Eno Conexão, a Rota dos Vinhos, a Vinícola Palmeiras, a Vinícola Aurora, a Bela Quinta, Boteco do Batata, Terra do Vinho, Estila, Vinhos Frank, Vinícola São Roque, Ferreira e Parceiro, e todos os outros patrocinadores que fizeram parte e apoiadores que fizeram parte aí da nossa Semana do Enólogo. Obrigado, pessoal, por continuar participando. A presença de vocês é sempre muito bacana. Hoje nós vamos ter um assunto dentro da enologia que é super legal. Nós trouxemos aqui um cara super expert aí em vinhos em lata, fez uma linha de vinhos muito interessantes, muito legal, de excelente qualidade, que vem agradando o mercado, já vem ganhando algumas premiações em concursos de vinho de lata. Diego Arrébola, bem-vindo, né? Tricampeão brasileiro de sommelier, então é um cara que realmente conhece a degustação, sabe como degustar um vinho. Com certeza não poderia dar errado a escolha de um blend ou de um corte aí para um vinho de lata. Seja muito bem-vindo na Semana do Enólogo, é muito legal ter você aqui para fazer um bate-papo com a gente sobre os vinhos de lata aí, essa marca, essa nova marca e esse novo mercado dentro da enologia que vem crescendo. Obrigado pela sua participação. Fique à vontade, Diego, para falar para a gente sobre os vinhos de lata. Obrigado, André. Obrigado, Gabi, pelo convite. Eu agradeço ao pessoal do Instituto Federal de São Paulo, de São Roque, pelo convite para participar dessa semana. É um grande prazer estar aqui falando no Dia do Enólogo, mesmo enologia não sendo a minha área, né? Embora nós, na Sommelierie, quando você busca um pouco mais de conhecimento, de aprendizado, é fundamental caminhar lado a lado com o enólogo, porque nós não temos como trabalhar adequadamente o produto se a gente não compreender adequadamente como o produto é feito e, enfim, tudo aquilo que está envolvido na produção de bons vinhos, né? Agradeço a todos pela presença, pelo interesse, né? Essa manhã de quinta-feira, né, 9 horas da manhã é o horário mais adequado para nós tomarmos um bom vinho, né? Nada melhor do que tomar aquela tacinha de vinho logo de manhã para rebater o café da manhã, para equilibrar o organismo, faz parte. Sabendo bem como funciona a nossa profissão de sommelier e também a profissão de enólogo, né, André? Eu fico muito feliz de ver entre os apoiadores do Dia do Enólogo o Boteco do Batata, porque a gente sabe que o nosso trabalho não existe sem um bom boteco, né? Então, nós trabalhamos fazendo e vendendo bebida alcoólica, mas de vez em quando o consumo também é fundamental. Mas bem, pessoal, sem mais delongas, né, brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho sobre vinhos em lata, antes de falar especificamente dos vinhos área, né, que são os vinhos especificamente os vinhos que eu produzo e que são o tema central dessa nossa breve conversa dessa manhã. Primeiramente, vinho em lata, né, da onde veio? Quem teve a ideia fantástica de pegar um vinho que normalmente é colocado numa garrafa e tudo mais e colocar numa lata? Primeiro ponto que eu quero abordar aqui é justamente essa questão da lata enquanto um recipiente inovador, diferente e que para muita gente quebra ou rompe uma tradição ou um romantismo em volta do vinho. É importante a gente lembrar que o vinho é uma bebida que ela existe, que ela faz parte do dia a dia de uma parte importante da humanidade há mais ou menos 10 mil anos, né? O que formalmente leva a produção do vinho até a pré-história, né? Vamos lembrar que a história começa com a invenção da escrita por volta de 6 mil anos, entre 6 e 8 mil anos atrás. Então, nós já bebemos e consumimos vinho antes de aprender a escrever. Antes de aprender a escrever, a gente aprendeu a ficar bêbado. E o vinho faz parte do dia a dia das pessoas.
A garrafa de vidro, né, que é o recipiente tradicional para os vinhos hoje em dia, ela só se tornou o principal recipiente para você armazenar e transportar o vinho há mais ou menos uns 3.000, durante mais de 9.500 anos, sem a garrafa de vidro. Nada impede que o vinho continue existindo por mais 9.500 anos, sem a garrafa também. O que não significa que eu esteja aqui dizendo que vamos jogar fora as garrafas e a gente não precisa mais de vinho em garrafa. Não é isso. A garrafa ainda é, neste momento, o melhor recipiente que nós temos para armazenar o vinho. Mas isso não significa que isso tenha que ser assim pelo resto da história. E é nesse contexto que surgem outras embalagens que vêm sendo utilizadas hoje em dia, como o bag-in-box, como o Tetra Pak e como as latas. As primeiras experiências com vinho em lata, elas datam da década de 1930, nos Estados Unidos, né? Quando alguns fabricantes da Califórnia tomaram a iniciativa de colocar vinhos em latas normais, como latas de conserva, óbvio, vinhos mais simples e vinhos fortificados, estilo Porto, Moscatel e tudo mais. É claro que não eram exatamente os melhores vinhos do mundo e essas não foram experiências comercialmente tão bem sucedidas. O mercado do vinho em lata, como nós conhecemos hoje, que é a latinha de alumínio, como a da cerveja, como a do refrigerante, ele começa na primeira década do século XX, especificamente em 2004, quando nós vamos ter o lançamento mais significativo nesse setor, que é quando a vinícola do Francis Ford Coppola lança o vinho Sofia, né? Um vinho que a Coppola já tinha, um vinho rosé engarrafado com o nome Sofia, homenagem do Francis Ford Coppola à filha dele, Sofia Coppola, e ele resolve lançar uma linha de vinhos em lata com gaseificados. Isso em 2004. Em 2012, ou seja, 8 anos depois do lançamento de Sofia, o mercado de vinhos em lata nos Estados Unidos, que é o principal mercado para essa embalagem no mundo, era um mercado de 2 milhões de dólares. Nos últimos números que eu vi, o ano de 2020 caminha para fechar com um mercado de vinhos em lata nos Estados Unidos de 200 milhões de dólares. Ou seja, é um mercado que cresceu 100 vezes num período de 8 anos. E por que esse interesse pela lata como um recipiente para você transportar e beber o seu vinho? E tem uma série de aspectos que nós podemos levar em conta aí. A questão da praticidade, é óbvio, né? A lata é muito prática para você carregar, você coloca em qualquer lugar. Ela é mais leve do que uma garrafa, mesmo as garrafas pequenas. Ela é mais resistente fisicamente do que um Tetra Pak, né? A lata vazia, ela é muito molinha, mas quando ela está com vinho, quando ela está pressurizada, ela é muito mais resistente do que o Tetra Pak. E é um recipiente que consegue conservar bem o vinho, dadas determinadas condições que nós vamos discutir daqui a pouco. Além disso, a lata permite um nível de personalização do rótulo, com rótulos coloridos e modernos, muito mais prático do que a garrafa, por exemplo. A gente sabe todo o investimento que precisa haver em marketing e em construção de marca para você fazer uma garrafa bonita, uma garrafa toda decorada, como, por exemplo, essa do Piubelli, que é bem famosa nos Instagrams da vida aí, mas não é algo tão fácil de você produzir e não é algo tão simples de você comunicar isso para o cliente como é a lata. Além disso, bebidas em lata já fazem parte do nosso dia a dia há muito tempo, né? Todo mundo não, mas a maioria das pessoas bebe refrigerantes, energéticos, cervejas e outras bebidas enlatadas. E o vinho vem para participar também dessa festa, para também chegar nesse nicho. No Brasil, o vinho em lata já houveram experiências anteriores, né, de lançamentos menores, mas que não tiveram tanto impacto assim. Mas é um mercado que ele começa para valer há 1 ano e meio, 2 anos, né, quando começam a surgir mais marcas de vinho em lata no Brasil. Algumas que estão aí até hoje, que são bem famosas e que têm um volume expressivo. Num primeiro momento, quem vai produzir vinho em lata aqui no Brasil tem a ideia. Olha, eu quero fazer um vinho na lata, vai lá, pega um vinho, chega no fabricante de latas, encomenda as latas, põe na lata, fecha, manda para o mercado. Mas aí começam a surgir algumas questões com o consumidor, né, em relação à qualidade dos vinhos, em relação à durabilidade dos vinhos. Começa a surgir aquela questão
que o pessoal fala, puxa, o vinho em lata tem gosto do alumínio e tudo mais, e daí a gente começa a olhar com um pouco mais de atenção, a gente começa a olhar com lupa para o que está acontecendo. Pois o pessoal está colocando um vinho vagabundo qualquer na lata? Não, é óbvio. Muitas das marcas de vinho em lata que nós temos hoje no mercado brasileiro são vinhos mais baratos, porque é uma proposta de mercado. Mas o fato de um vinho ser barato, e todo mundo aqui que é da área de enologia entende isso, o fato de ser barato não significa ser ruim. Significa ser mais simples, mais leve, menos complexo, mas é uma questão de proposta de mercado. Agora, defeitos especificamente não é para acontecer necessariamente, né? Só pelo fato do vinho estar na lata. A questão é que o alumínio, ele a princípio, ele é neutro para o contato com o vinho. O vinho ele não vai reagir com alumínio. Mas o vinho não é só vinho. O vinho tem o INS 220, o vinho tem o anidrido sulfuroso, o SO2, que é o conservante do vinho. E mesmo quando o SO2 não é adicionado, o SO2 ele é produzido naturalmente durante a fermentação. E o SO2 é que é a chave na conservação do vinho em lata. Porque o SO2, ele sim, em contato com o alumínio, ele reage e se transforma em H2S, fazendo com que o vinho tenha aromas de podre, de esgoto, de ovo podre. E isso que causou alguns problemas com produtos que estavam no mercado. E aí surge o projeto dos vinhos Aria. Né? Da onde vem esse projeto? O projeto dos vinhos Aria, do qual eu participo hoje, ele vem de uma empresa do Rio de Janeiro, uma startup de bebidas, que se chama Distilruptive. A Distilruptive ela surge com 2 sócios e com o projeto e o objetivo de ser uma empresa com um portfólio amplo de bebidas, mas num primeiro momento o projeto ele era em coquetéis enlatados. Coquetéis de alta qualidade, sem aromatizantes, sem flavorizantes, com fruta, com destilados feitos pela própria Distilruptive, com receitas autorais feitas por uma bartender de referência do Rio de Janeiro, que é a Jéssica Sanches, né? E esse é o projeto inicial da Distilruptive. Dentro do planejamento da Distilruptive estava também a produção do vinho em lata, mas é algo que, a princípio, deveria acontecer entre o final agora de 2020 e começo de 2021, mas surge uma percepção de que, olha, o mercado está se movimentando, estão surgindo novas marcas de vinho em lata, isso é algo que vai acontecer, que vai ter importância, a gente precisa entrar nesse mercado. E a Distilruptive acaba, enfim, fazendo uma busca, chegam em mim como um profissional para trabalhar com esse produto e eles me procuram com a proposta de, Diego, a gente quer fazer um vinho em lata, nós queremos alguém que nos assessore na elaboração desse vinho, e que depois seja o embaixador e trabalhe com a divulgação dessa marca. E eu, como sommelier, tenho uma visão muito positiva em relação a vinho em lata ou em qualquer outro recipiente. Né? Deu um pequeno corte aqui no meu Zoom enquanto a Andrea estava me apresentando. Né? Eu não peguei, né, a apresentação total dela, mas eu trabalho nesse mercado já desde 2004, eu sou tricampeão brasileiro, eu já representei o Brasil em 6 competições internacionais, tenho um histórico atuando como sommelier de forma clássica, né? Sou educador na ABS, na Enocultura, cursos W7, o French Wine Scholar, curso de sommelier profissional. Então, por mais que eu veja com bons olhos o vinho em lata, óbvio, o dinheiro é importante para a gente pagar as contas, mas nós precisamos nos preocupar também com a nossa coerência profissional. Então, nessa conversa com o pessoal da Distilruptive, uma coisa que eu coloquei para eles, né, em relação a esse projeto de área, olha, eu topo, tenho interesse, vamos fazer, mas eu só topo se eu tiver autonomia para decidir o que vai dentro das latas. Né? E, obviamente, para decidir como nós vamos fazer isso, o que eles aceitaram. O que me coloca numa posição muito confortável, em que eu não sou o dono da empresa, mas decido dentro da empresa o que nós vamos fazer ou não como produto. E aí é que eu vou procurar as empresas que nos fornecem o melhor envase e a melhor forma de colocar o nosso vinho na lata. E aí que surge o primeiro diferencial dos vinhos Aria, que são as nossas latas.
São latas normais, externamente. Se você esvaziar essa lata e apertar, ela é molinha, ela rasga, ela amassa. Se você cortar ela com uma faca, olhar por dentro, é uma lata de alumínio, sem nada de especial. Só que isso aqui é uma linha especial de latas desse fabricante, que elas são específicas para bebidas de baixo pH, bebidas que têm uma acidez mais elevada e que, consequentemente, essa acidez mais elevada pode corroer o alumínio. Para proteger essas latas dessa acidez mais elevada, elas são revestidas internamente com um polímero, né? Uma fina camada de um polímero plástico que impede o contato do vinho com o alumínio. E é justamente... Oi, deu uma cortadinha, né? É justamente esse polímero que reveste a lata internamente que vai nos resguardar em relação àquelas reações químicas que podem gerar aromas desagradáveis no vinho. Essa informação não é papo de vendedor da indústria de lata, não é uma coisa que eu tirei do meu bolso. Existem estudos científicos nesse sentido para entender como o vinho se comporta dentro das latas de alumínio, como que ele matura, como que ele evolui, e os aromas positivos ou negativos que ele pode desenvolver, né? E, obviamente, nós não embarcamos nessa empreitada sem buscar toda essa informação previamente. Do ponto de vista do que isso representa para o vinho, é a mesma coisa de você colocar o seu vinho na vinícola, né, num tanque de concreto revestido com epóxi. O epóxi é um revestimento químico, plástico, que vai isolar ali o concreto e impedir o contato do vinho diretamente com o concreto. Exatamente o mesmo princípio aqui, só que, obviamente, numa espessura muito menor, porque nós temos uma lata que é muito mais fininha. Então, essa é uma questão importante aqui. Nós temos esse polímero que protege as latas e que garante que nós podemos colocar vinhos ali dentro com boa qualidade, sem que eles percam essa qualidade ao longo do tempo. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, no online a tendência é a gente ir falando e conversando aqui, tá? Mas se quiserem perguntar alguma coisa, podem abrir o áudio e perguntar à vontade. Tranquilo. Oi, André? Tranquilo, Diego. Não, pode continuar. O pessoal que está acompanhando as palestras estão acostumados a, às vezes, fazer a pergunta um pouco mais no final, assim, mas fica à vontade. Bom, além dessa questão do polímero, surge um outro ponto que era muito interessante para nós. Olha, existe o hábito das pessoas de consumirem bebidas em lata e bebidas gaseificadas, né? Refrigerante, cerveja, são bebidas gaseificadas. Essa sensação do gás, ela traz uma certa refrescância. Então, poxa, queremos fazer um vinho espumante. Existem vinhos espumantes no mercado de vinhos em lata. Porém, esses vinhos são gaseificados. Por quê? Existem algumas dificuldades técnicas para você colocar um espumante na lata. Pela legislação brasileira, um vinho espumante, ele precisa ter, no mínimo, uma pressão de 4 atmosferas. Refrigerante, cerveja, eles têm 2, alguma coisa, né? Entre 2 e 3 atmosferas de pressão. Para você ter entre 2 e 3 atmosferas de pressão, você gaseifica no invase e você usa uma linha de invase normal. Você injeta o gás, na hora de você invasar, você invasa aquilo e vida que segue. Para você ter 4 atmosferas de pressão, você precisa tomar alguns cuidados. Primeiro, você não consegue colocar um espumante na lata em qualquer linha de invase. Você precisa de uma linha de invase isobárica, uma linha de invase sob pressão. Basicamente, a mesma linha de invase que você utiliza para engarrafar um espumante Charmat. E existem poucas linhas de invase isobáricas para a produção de latas no mercado. Além disso, você precisa entender que se você seguir a capacidade nominal dessa lata, isso é uma lata de 269 ml, na prática cabem aqui dentro quase 280 ml. Né? Então, quando você coloca o vinho aqui, né, o vinho rosé, fica aqui um headspace pequenininho, um espacinho aqui, que vai ser preenchido pelo gás e que vai pressurizar. Se você deixar esse mesmo headspace do vinho tranquilo no vinho espumante, no caso do nosso Prosecco, a lata explode. Né? Isso daqui não é colado, não é soldado, não. Isso aqui vem aqui esse alumínio,
e a máquina ela prende, né? Ela crava esse alumínio aqui para ele não vazar, mas se você colocar pressão demais aqui, isso aqui pode explodir. Então, além de você ter uma linha isobárica, você precisa trabalhar com o vinho numa temperatura mais baixa para manter a pressão dele mais baixa durante o invase, e você precisa deixar um headspace maior. Então, embora as nossas latas de vinho elas sejam de 269 ml, no caso do nosso espumante Prosecco, ele tem 250 ml, porque eu preciso deixar um espaço maior aqui por conta da pressão. Então, hoje, nós somos a primeira marca a entrar no mercado com vinho espumante natural Charmat enlatado. Vieram algumas outras depois, que já estão aí no mercado, marcas menores, mas das grandes marcas, as mais conhecidas no mercado, as opções que vocês têm de vinhos com gás são frisantes e são gaseificados. Né? Das grandes marcas do Brasil, apenas os vinhos Aria fazem espumante enlatado natural. Então, uma vez que nós lidamos com todas essas questões técnicas, olha, nós temos um invase adequado, nós temos as melhores latas que nos permitem produzir os melhores vinhos, vamos falar de produto. Né? Aí entra em cena a questão de nós utilizarmos os contatos certos e buscarmos os melhores fornecedores para esses produtos. Eu vi que entrou uma pergunta aqui pelo chat, deixa eu só conferir aqui, que o chat não fica aqui na cara para mim. Como saber se o vinho é gaseificado artificialmente ou não? Pois é, essa informação, a princípio, ela nem sempre está no rótulo. Teoricamente, deveria estar aqui nas letras miúdas, né, gaseificado, enfim, né, que o vinho é gaseificado, mas a legislação não é tão clara em relação a como isso vai aparecer no rótulo. No nosso caso, está aqui, vinho espumante brut. O termo vinho espumante ele é utilizado para designar vinhos espumantes naturais não gaseificados. Agora, quando o vinho é gaseificado, não tem nada que você encontre no rótulo que te garanta que aquele vinho não foi gaseificado artificialmente, infelizmente. Vai do produtor, do fabricante, comunicar isso, né, de alguma forma para o consumidor. Bom, mas voltando. Uma vez superadas as questões técnicas aí que envolvem o invase, que envolvem o recipiente onde nós vamos colocar o nosso produto, né, aí nós entramos num outro aspecto, que é o produto em si, né, o que nós vamos colocar dentro da lata. Precisamos colocar vinho de qualidade. E aí é que entra em campo parte daquilo que foi o nosso projeto na elaboração dos vinhos Aria. Nós não fizemos um vinho em lata. Nós fizemos um vinho e, por acaso, nós colocamos na lata. É um vinho com a qualidade, com as características organolépticas de um vinho que você encontraria na garrafa, na mesma faixa de preço. É claro, a gente não pode comparar batata com banana. Não dá para comparar um vinho brasileiro, sem madeira, na faixa de 40, 50 reais a garrafa, com um vinho chileno ou argentino, ou com um vinho brasileiro na faixa de 100 reais. Falando em vinhos brasileiros, na faixa de 40, 50, 60 reais, sem madeira, os vinhos Aria entregam uma qualidade equivalente ou superior aos seus concorrentes de mercado dentro de uma lata. Nós tomamos uma série de decisões em relação ao estilo desse vinho, no sentido de fazer uma rotulagem sóbria, que aparenta com cara de rótulo de vinho, né, ao invés de fazer latas coloridas, modernosas, brilhosas. Nós optamos por um caminho em que, ao mesmo tempo em que na hora que você olha numa prateleira, as latas são todas coloridas, bonitinhas, atraentes, modernas, elas têm um visual mais clean e mais sóbrio. Outra opção foi ser transparente com o consumidor, no sentido de fazer vinhos que são safrados. Então, os nossos vinhos têm safra, não são vinhos sem safra, e dá para o consumidor as informações do nosso produto, do que esse vinho é feito. Não é um vinho bastardo, não é um vinho que eu saí batendo de porta em porta e comprando aleatoriamente vinhos, sobra de vinho de vinícola, de qualquer safra, misturando tudo e colocando numa lata. Esses vinhos têm uma história e têm um porquê de cada uva que participa desse corte. Outro ponto é esse, são cortes, não são vinhos varietais. Seria muito mais prático eu falar, olha, eu quero fazer um Sauvignon Blanc enlatado.
E daí eu provo lá vários Sauvignon Blancs, olha, esse aqui é o melhor Sauvignon Blanc que eu encontrei, vou colocar esse na lata. Puxa, tem toda a tipicidade de um Sauvignon Blanc, ou um Pinot Noir, ou o que quer que seja. O que nós queremos é oferecer um produto que, uma vez que ele é safrado, eu vou ter variações de ano para ano, né? Porque eu não posso, na safra 2021, usar uvas ou vinhos da safra 2019. Eu preciso usar vinho 2021. Porém, eu preciso e eu desejo entregar para o consumidor uma determinada uniformidade de estilo. Eu quero garantir que o meu consumidor, sempre que ele comprar um Área Tinto, ele vai ter um vinho que tem frescor, que tem corpo médio, que tem presença de taninos, mas taninos bem trabalhados, né? E é óbvio, vai variar de ano para ano a complexidade desse vinho, a intensidade e tal, mas eu quero que tenha um estilo uniforme. A melhor forma de eu fazer isso é utilizando um corte. Podendo utilizar diferentes ingredientes, diferentes uvas a cada ano, de acordo com aquilo que a safra nos proporciona, por conta do clima, por conta das variações climáticas. E nós tivemos isso. A área já está na sua segunda safra. Desculpa, pessoal, deu uma travadinha aqui. Ele é um vinho que foi lançado no final de fevereiro. No final de fevereiro, nós lançamos com a safra 2019. E no final de maio, comecinho de junho, nós já lançamos com a safra 2020. E o corte da safra 2020 é diferente do corte da safra 2019. Por diferenças de características climáticas e tudo mais, além também da diferença de disponibilidade de uvas. Um exemplo, por exemplo, ficou uma redundância legal, né? É o nosso vinho tinto, né? Para a safra 2019, para a safra de lançamento, nós nos baseamos numa uva chamada Rebo. A Rebo é uma uva originária do norte da Itália, né, da região do Trento. Ela é um cruzamento natural entre a Merlot e a Teroldego. E a base do 2019 foi Rebo, 70%, complementada com a Pinot Noir. Para a safra 2020, né, a nossa segunda safra no mercado, obviamente os nossos volumes de produção aumentaram significativamente, né? Nós estamos com a safra 2019 foi um pequeno lote de teste de alguns poucos milhares de latas. A safra 2020 já vem com um volume bem maior. E aí a gente esbarra num problema. Não tem rebo suficiente no Brasil. Existem poucos vinhedos de rebo no Brasil. Muitos desses vinhedos os proprietários já utilizam para fazer os seus vinhos. Então existe pouco rebo disponível para compra. O que faz com que o nosso vinho 2020 ele tenha apenas 10% de rebo. E a base do corte passe a ser Pinot Noir e Merlot, a Pinot um pouquinho mais do que a Merlot. Mudanças também que ocorreram nos outros vinhos, no branco, no rosé. O rosé, nas duas safras, a base dele foi um rosé de Pinot Noir. Na safra 2019, esse Pinot Noir era complementado por Chardonnay, Sauvignon Blanc e um toquezinho de Moscato. Na safra 2020, apenas Pinot Noir e Sauvignon Blanc, eu já consegui a qualidade que eu desejava no rosé. O nosso branco, nas duas safras, a base dele foi Trebbiano. Na safra 2020, 2019, a Trebbiano foi complementada por Sauvignon Blanc, por Chardonnay e por Moscato. Na safra 2020, a minha base é Trebbiano, com Sauvignon Blanc e um toquezinho de Alvarinho e Riesling. Então, essa que é a magia aí de você fazer vinhos de corte, né? Fazer vinhos de corte é como conduzir uma orquestra. Você pega vários músicos muito talentosos, mas você compõe e você consegue produzir uma música que nenhum deles seria capaz de tocar sozinho, né? O melhor violinista do mundo, ele não é capaz de tocar uma sinfonia sozinho, ele precisa da orquestra. Por melhor que ele seja, e por mais que ouvir aquele violinista tocando solo seja uma experiência sublime, mas vai ser uma experiência não tão completa quanto a de toda a orquestra tocando. Essa, para mim, é a ideia por trás de fazer vinhos de corte ao invés de vinhos varietais, né? Eu quero mostrar a orquestra e não o solista. Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário?
A ideia do corte, Gabriela, a ideia do corte, Diego, é manter a mesma característica ou não necessariamente você poder ter edições especiais de um vinho determinado? Por exemplo, se o ano que vem, na próxima safra, você vai ter um super Sauvignon Blanc que você resolveu fazer uma edição limitada. Vocês têm isso em mente? Não, a questão dos cortes não é. O objetivo não é manter o mesmo vinho de ano para ano. A ideia não é fazer champanhe. Né? Champanhe, o enólogo, né, o mestre de cava, ele mistura sempre os vinhos diferentes para que todo ano o vinho saia igual. Então você compra Tétanger todo ano a Tétanger é igualzinho, né? E é não safrada. A ideia do corte aqui não é essa. A ideia do corte é manter uma uniformidade de estilo, em termos de corpo, de estrutura, de frescor e tal, mas respeitando a individualidade, a característica das uvas, dos varietais utilizados. Não existe nada que me impeça, na hora que eu chegar lá, na hora de produzir o vinho, e eu degusto os diferentes varietais que eu tenho disponíveis. Puxa vida, eu tô com um Sauvignon Blanc aqui que tá arregaçando, tá muito bom esse Sauvignon Blanc, vou fazer o meu vinho 100% Sauvignon Blanc esse ano. Nada me impede de fazer isso, mas a princípio seria um área branco. É claro que existe um planejamento de médio e longo prazo de acrescentar novos produtos na linha. Né? Hoje nós temos 4 SKUs, 4 rótulos, nada impede que nós tenhamos uma família maior, nada impede que nós tenhamos edições limitadas, nada impede que nós lancemos vinho engarrafado. Né? A Disruptive não é uma empresa de lata, ela é uma empresa de bebidas. Então, nossa entrada no mercado é com vinho em lata, mas nada impede a gente de lançar outros produtos lá na frente. Mas, a princípio, o corte é para manter a uniformidade de estilo, mas nada me impede de mudar isso. Por exemplo, nós estamos considerando a possibilidade de que talvez acabe o 2020 antes da virada de safra, e daí eu vou precisar fazer um novo lote do 2020. Inclusive, nisso, nós somos transparentes com o consumidor, tá? Porque aqui no contrarótulo está marcado aqui a safra, né? 2020, lote 1. Porque se acabar o vinho que eu comprei, né, para fazer esse lote, e eu precisar fazer um lote 2, vai ser um vinho diferente, com outras uvas. Mas eu vou dar essa informação para o consumidor. Olha, o 2020 lote 2, ele tem a uva XYZ. E nós já verificamos alguns vinhos disponíveis para montar esse lote 2, e se ele vier ao mercado, vai ser um vinho diferente do que foi o lote 1, com uvas diferentes, mas em linhas gerais com o mesmo estilo de presença de boca, de qualidade, enfim, e tudo mais. Eu vi que a Vanessa perguntou aqui se nós pretendemos... Aqui. Diga, André. Peraí. Não, você está sem... Você fechou o seu áudio. Aí, estão me ouvindo? Agora sim. Aí. Normalmente, qual é o prazo de validade do vinho em lata? Há diferença entre o prazo para espumante, branco, rosé e tinto? E aí a Vanessa pergunta se vocês pretendem lançar algum vinho em lata moscatel. Isso é uma coisa que eu ia perguntar para você também. Bom, em relação a lançar um moscatel, eu não nego nem confirmo a informação. Nós temos vários produtos que estão aí do nosso, eu não diria planejamento, mas que está no nosso radar lançar outros produtos. Óbvio que o moscatel faz parte disso, porque o moscatel é um produto importante na viticultura brasileira e o Brasil faz moscatel espumante de muito boa qualidade, mas eu não digo para você que, olha, nós vamos lançar o moscatel, eu também não digo que nós descartamos. É um dos produtos. Basicamente, tudo que o Brasil produz de vinho está no nosso radar. Lançar moscatel, espumante rosé, espumante tinto, varietais, enfim. Um vinho com madeira, né? Um vinho que passe por madeira. A gente pode lançar de tudo, mas não existe nada que já esteja no pipeline. Não, em fevereiro a gente vai lançar esse produto aqui. Isso, no momento, não. Em relação à validade,
O vinho em lata, a princípio, é a mesma coisa do vinho em garrafa. Ele não tem prazo de validade, né? Então, vinho não estraga. O vinho ele pode ficar ruim para o consumo, do ponto de vista organoléptico, mas em nenhum momento ele se torna impróprio para o consumo. Então, a informação de validade que nós temos aqui é que a validade é indeterminada desde que armazenado em local fresco e seco. A questão da durabilidade ela está muito mais ligada ao estilo do vinho que foi produzido do que ao envase em si. A princípio, como nós procuramos fazer vinhos mais jovens, mais frutados, a nossa recomendação é do consumo dentro do ano do envase. Então, a partir do momento do envase, 12 meses você consumiu o vinho, né, para, enfim, você aproveitar o máximo dele em termos de frescor, em termos de elegância e tudo mais. Mas é óbvio, ao longo do tempo nós vamos fazer testes também com latas que nós vamos guardando para observar como esse vinho evolui ao longo do tempo, para eventualmente, ali na frente, a gente poder dizer, não, olha, nós nos sentimos seguros em relação à forma como o nosso vinho evolui dentro da lata, você pode consumir o seu vinho daqui a 2 ou 3 anos, você não precisa consumir ele assim que você compra. Mas sempre lembrando, né, o princípio da lata não é esse, o princípio da lata é a praticidade, é monodose, é individual, é você abrir e beber com facilidade. A ideia não é ser um vinho para você guardar mesmo. Ô Diego, existiu uma preocupação em relação à variação de temperatura? Porque a gente sabe que o alumínio é um condutor de calor forte, né? Sim. Então, na hora de você elaborar o corte, você chegou a pensar nisso? Ou a empresa em si teve essa preocupação em relação a essa variação de temperatura? A questão da variação de temperatura, ela precisa ser fundamental, principalmente por conta de quem armazena, né? O armazenamento tem que ser... Oi, voltou. Bom, então essa preocupação ela tem que ser no armazenamento, né? Então, quando você vai armazenar, é como vinho em garrafa. Você precisa armazenar numa temperatura constante e fresca. Óbvio, o alumínio é um condutor de calor, então esse vinho gela mais rápido quando você põe na geladeira, ele esquenta mais rápido se eu colocar ele ali na varanda no sol. O fato de você não ter um fechamento como a rolha, que vai contrair, expandir e que, consequentemente, pode deixar entrar oxigênio, te salva um pouco de você correr um risco de oxidação. Mas, claro que se o vinho tomar muito calor, você vai adiantar outras reações químicas ali que vão tornar desagradável. A questão é armazenar em local fresco, sempre. E até por isso também essa questão de, nesse momento, a gente recomendar o consumo dentro de 12 meses a partir do envase. Então, é uma questão para ser levada em conta. Algo que foi, sim, levado em conta na hora da montagem dos cortes, da escolha dos cortes, é a questão de temperatura de serviço e forma de consumo. Então, primeiro, forma de consumo. É óbvio que você pode abrir esse vinho, colocar numa taça e degustar ele do ponto de forma técnica, né? Desculpem o meu francês, mas eu não vou lançar vinho em lata. O vinho em lata você bebe de forma descompromissada. Você quer beber na taça, você bebe na taça. Você quer beber na lata, você bebe na lata. Então, você pode beber ele na taça, como um vinho, com todas as características. Agora, eu preciso entender que muitas vezes o que a pessoa vai fazer? Vai abrir a lata e vai beber direto da lata. Então, eu preciso me preocupar que, embora esses vinhos eles tenham um nariz, eles tenham uma aromaticidade muito interessante, uma boa complexidade aromática, eles precisam ter muita boca também. Eles precisam ser vinhos que eles têm frescor, que eles têm pegada em boca, e que uma vez que você põe ele em boca, ele abre também aromaticamente para você sentir os aromas pela via retronasal. Então, essa preocupação existe na elaboração dos cortes. E existe uma preocupação adicional em relação ao tinto, que a temperatura ideal de consumo desse vinho é a temperatura de um tinto engarrafado, 16 graus. Então, o ideal é você ter ele a 16 graus Celsius e consumir ele assim. Agora, eu preciso entender que, sendo um vinho em lata, para aquilo que é a ocasião de consumo do vinho em lata, muitas vezes esse vinho vai estar numa geladeira, vai estar num cooler, vai estar num expositor, em que a pessoa vai pegar, vai abrir, vai beber direto e esse vinho vai estar gelado. Então, eu precisei me preocupar em montar um corte que, embora o ideal seja 16, ele funciona desde os 6 graus.
Então, se você bebe esse vinho gelado, ele não é tão bom quanto ele é na temperatura ambiente, né? Mas ele não é agressivo, o tanino não é agressivo, a acidez não sobra. É diferente de você pegar, sei lá, um chilenão aí com mais álcool, com madeira e tudo mais, e que você gela ele vem com uma porrada porque o tanino fica muito agressivo. Então, houve essa preocupação de fazer um vinho que fosse muito frutado e com um tanino no ponto certo para que ele não seja agressivo caso você beba ele gelado. Ok. Aliás, acho que a gente podia tomar alguma coisa já, né? Já tá na hora? Já que horas são agora, gente? Já pode abrir uma lata? Podem abrir, fiquem à vontade. O que eu mais gosto da enologia é que, tipo, 8 da manhã eu já posso começar a beber. Se alguém perguntar, eu falo que eu estou estudando, estou trabalhando. Trabalhando, né? Eu sou uma aluna dedicada. Se tem uma coisa que eu sou nesse curso, é dedicada, viu, Diego? Eu bebo profissionalmente. Exatamente. Não bebo porque eu quero, eu bebo porque eu preciso. Exatamente, porque eu dependo disso para sobreviver. Eu vou lá na geladeira buscar o meu, tá lá, minha latinha ficou lá, e aí eu já volto aqui, gente. Diego, tem uma pergunta da Sari, que ela perdeu parte da informação. Os vinhos são brasileiros? Os vinhos são brasileiros, da Serra Gaúcha, de vinhedos que ficam em Nova Prata e Faria Lemos. Muito bom. Mas nós não estamos presos à questão de fazer vinhos necessariamente da Serra Gaúcha. Nada me impede de, em futuros cortes, em futuros lotes, utilizar uvas de outras regiões do Brasil. Mas, a princípio, para essas 2 primeiras safras, nós focamos em uvas da Serra Gaúcha. Diego, eu queria só salientar para o pessoal que está ouvindo a importância de como você pensar no seu produto, né? Isso a gente tem batido aqui nessa semana com várias palestras, porque não é simplesmente fazer vinho, né? Nós somos enólogos, a gente fica naquele mindset de eu tenho que fazer um vinho, eu tenho que fazer um vinho legal, eu tenho que fazer um vinho isso, eu tenho que fazer um vinho aquilo, e muitas vezes a gente esquece da persona. Quem é a persona que vai consumir aquele vinho? Isso é o mais fundamental. Como que aquele seu produto vai ser consumido? Quem é o seu público-alvo? Para você montar, então, o processo que muitas vezes se pensa ao contrário. Principalmente na faculdade, a gente tem aquela coisa, o André até comentou, meu Deus, se eu não tenho dinheiro para ter uma terra para montar um vinhedo, eu nunca vou ter um vinho. Não, né? Ao contrário, você não precisa disso, você precisa entender quem você está querendo atender primeiro, quem que você vai montar, como você vai montar esse vinho. E eu achei simplesmente fantástica essa observação que você fez sobre o vinho tinto. Exatamente, o meu estava na geladeira como todos os outros. E eu falei assim, eu vou tirar ele antes, tiro um pouquinho antes, vou tirar todo mundo junto, como é que vai ser? Né? Mas agora eu vou parar de perder. O vinho não é um produto, é óbvio, a gente busca ao máximo possível respeitar a natureza, respeitar aquilo que a natureza nos deu. Eu não gosto de muita intervenção, muita correção na finalização do vinho. Quem é estudante de enologia sabe o que é o catálogo do Malaforte da vida, a quantidade de insumos que você pode utilizar para corrigir um vinho que já está pronto antes do engarrafamento. Eu prefiro, até por isso eu prefiro trabalhar com cortes. Em vez de eu corrigir o meu vinho com tartárico antes de engarrafar, eu prefiro colocar no corte uma uva que me dá mais acidez. Em vez de eu colocar manofil ou goma para deixar o vinho mais redondo, eu prefiro colocar um pouco de uma uva que está mais encorpada, mais estruturada. Então é uma questão de escolha. Mas a gente nunca pode perder de vista aquilo que a gente deseja colocar no mercado. Você pode sim desejar colocar no mercado. Não, eu quero que o meu vinho seja cru, bruto, a pura expressão daquilo que a terra me deu aqui e, óbvio, do meu trabalho, da minha atenção como enólogo em relação à colheita, limpeza de adega, controlar a fermentação, tudo. Mas você precisa ter em mente que você vai estar produzindo este vinho para um público específico. Existe público para tudo, né? Por exemplo, quando a gente fala em gastronomia, McDonald's, do ponto de vista técnico de gastronomia, é uma porcaria. Mas é uma porcaria que tem um padrão. E tendo um padrão, você se acostuma com aquilo.
né? E olho, bom, eu quero comer aquele negócio, eu quero comer um cheddar McMelt, eu sei que eu vou passar no McDonald's, eu vou ter exatamente aquela qualidade. Então, você precisa entender o seu consumidor. Eu estou produzindo vinho para quem? Eu comeria fácil agora uma batata frita do McDonald's com esse Prosecco. Tranquilo. Particularmente, Andréia, eu prefiro a batata frita do Burger King. Porque eles fritam os onion rings no mesmo óleo. E daí fica aquele leve aroma de cebola nas fritas. Então... Eu ia falar que de lá eu prefiro a cebola. Eu sou como o Diego. A Vanessa pergunta, quanto à estabilização do vinho, você não sabe dizer se foi feita alguma adequação do vinho para o vinho em lata, perdão? Não, a estabilização é normal, é clarificação com bentonita, uma leve estabilização, uma estabilização a frio, né, para retirada de tartárico, a clarificação com bentonita, uma filtragem delicada e engarrafamento. Nenhuma adaptação específica para o vinho em lata. Pessoal, tem o Marcos aqui também, que tem uma loja de vinho. Marcos, manda seu contato aqui, o Diego fica, ele quer saber se você quer vender em Moema. Opa, Marcos, me manda DM lá no Instagram com o seu contato de telefone, e-mail e tudo mais, que eu passo para o nosso comercial te contatar. Eu cuido só da parte poética, mas o comercial vai conversar com você. Legal. Quem tiver com os vinhos de lata aí, a gente abriu o Prosecco, né? Teoricamente, dentro de uma ordem de degustação, seria o primeiro entre as 4 latas. Eu gostaria que vocês fizessem 2 testes. Quem está com a taça, tomar na taça, mas também tomar na lata, porque lembrando que a proposta é o consumo na lata. Então, testar. Porque eu, particularmente, acho que esse Prosecco fica ainda mais gostoso diretamente na lata. Porque tem uma característica da lata, tá? E essa característica não é diária. Essa é uma categoria, é uma característica de vinho espumante na lata. O fato da borda da lata ser aquela borda fininha de alumínio, na hora que você vai servir e o vinho está passando por ali, continuamente por aquela lâmina de alumínio, você acaba servindo, né? Então, você tem uma perda de gás um pouco maior quando você serve da lata na taça. Logo, quando você bebe direto da lata, aí você vai sentir 100% da gaseificação original do vinho. Da gaseificação natural, tá, pessoal? Aliás, Diego, é um perigo ter essas latinhas geladas na geladeira. É um perigo isso aqui. Esse Prosecco eu tomaria de café da manhã. Exatamente. Muito fácil. Aliás, está tomando, né, Gabi? Para tirar aquele gosto de café com leite horroroso. Não só tomaria, como está tomando. Para lavar as papilas, né, Gabi? Exatamente. Não é só você falar que é um brunch, que daí você tem um cartão livre para beber no café da manhã. Mas na taça também o aroma é um Prosecco limpo, fresquinho, com fruta branca, com pera, com melão e com acidez, com frescor. Essa foi a nossa ideia aqui. E por isso a opção pelo Prosecco ao invés de um Charmat baseado em Chardonnay, em Pinot e em outras uvas. Eu queria essa leveza, esse frescor e essa... Isso é uma outra preocupação na hora de nós pensarmos os produtos. Eu quis fazer produtos que tenham um alto drinkability para o consumidor X. A pessoa que não é bebedora de vinho e que vai comprar na balada, os amigos estão dando ali para beber e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ter complexidade, qualidade técnica para quando alguém, como o público que está aqui hoje, que conhece vinho, que já bebe vinho com frequência, vai degustar, efetivamente poder desfrutar do vinho. Passando do Prosecco para o vinho branco, isso vale tanto para o branco quanto para o rosé. Lata de alumínio, ela é molinha, tá, pessoal? O que dá firmeza para a lata é gás aqui dentro. E isso é importante para eu ter firmeza para o transporte e tudo mais. No caso do branco e do rosé, no invase tem uma pequena injeção de CO2. Mas é uma injeção mínima que vocês vão ver que na hora que vocês servem na taça, faz uma quantidade mínima ali de bolhas. Na hora que vocês bebem, talvez vocês percebam uma agulhinha ali na boca, uma coisa muito discreta.
Mas quando a gente fala em vinho branco e vinho rosé, isso é algo que não interfere na experiência organoléptica, né? Só destaca um pouco mais o frescor, né? No caso do tinto, aí ao invés de utilizar CO2, eu utilizo o nitrogênio, que o nitrogênio ele vai ele vai diluir menos no líquido. E na hora que eu abro e sirvo, eu não tenho sensação de gás no líquido e eu consigo ter na lata exatamente a mesma sensação em termos de textura, de presença de boca, que eu teria de um vinho tinto engarrafado. Diego, como é que anda a aceitação do vinho? A princípio, esse eu acho que é o segundo ano do Airia, né? Nós começamos em fevereiro desse ano, é a segunda safra já no mercado, mas nós começamos em fevereiro, né? Nós somos filhos da pandemia. Esse é um produto que não viu o mundo sem pandemia. O número de latas das 4 latas, qual sai mais? Qual tem melhor aceitação? Ainda, nesse momento, a gente ainda não tem essa resposta, porque a venda ela é muito equilibrada, depende do ponto de venda. Por exemplo, o primeiro supermercado que nós entramos é a rede Zona Sul, lá do Rio de Janeiro. Lá o rosé vende mais. Lá não entrou o Prosecco, entraram só os tranquilos e o rosé vende mais. Em outros fornecedores, às vezes é mais o branco, às vezes é mais o Prosecco, às vezes é mais o tinto. Então, no geral, na venda geral da empresa, está mais ou menos equilibrado os 4 SKUs, os 4 rótulos. A gente precisa ainda de um histórico maior e nós precisamos ainda de uma base maior de clientes para poder ter essa visão mais clara. Quantas latas envasadas no total? Primeira safra. Na primeira safra foi um volume menor, foi acho que umas 5, 6 mil latas de cada. Para essa segunda safra, nós já começamos com 60, 70 mil latas de cada, para a safra 2020. Legal. Boa aceitação, né? Boa aceitação. Nosso planejamento para o ano que vem é 1 milhão de latas. Boa aceitação. Legal. Não, mas na verdade, assim, a qualidade, né? Você está de parabéns aí pelo corte do vinho, é claro, né? Sua experiência contou muito como sommelier, como degustador, na verdade, né? Isso, claro, fez uma baita diferença na seleção do produto, né? Do corte, do que envasar, a sua visão de mercado, você já está há muito tempo no mercado. Então, é um produto de qualidade que eu acho que tem realmente tudo para vender fácil esse 1 milhão de latas aí. Eu ia até perguntar se você acha que a aceitação vem sendo boa, mas pela projeção da empresa, a aceitação vem saindo bem, né? Sim. E aí você acha que o que leva o consumidor a comprar a lata é a curiosidade? Andréia? Pessoal, vocês me ouvem aí? Gabi, você está me ouvindo? Olha, caíram os nossos hosts, tanto a Andréia quanto a Gabi. Os demais aí estão me ouvindo? Bom, o pessoal saiu então agora sou eu que mando aqui, pessoal. Agora essa reunião é minha, agora é festa, né? Agora pode subir na mesa, pode tirar a roupa, pode começar a beber, que liberou geral. Não, voltaram. Puxa vida. Vocês estão com o microfone fechado. Ai, meu pai, imagina. Caíram vocês duas ao mesmo tempo, eu virei dona da festa. Eu ia já mandar o pessoal subir na mesa, tirar a roupa, começar a beber. Não, para, que isso é um ambiente universitário. A gente não está em festa, tem professor vendo. Poxa vida. Estamos sendo monitorados. Não pode. A gente ainda não pode virar várzea, assim, Diego. Isso ainda é um evento sério. Não pode fazer, mas é universitário, não pode fazer uma festa de república aqui? Mas depois, isso está programado para depois. Beleza. Não, eu nem sei se você ouviu o que eu estava perguntando. Você falou só curiosidade e... Então, eu ia perguntar em relação à aceitação, e aí eu queria... você acha que
o que leva ao sucesso nesse momento da venda e do crescimento desse consumo do vinho de lata? É a curiosidade do cliente, ou você acha que já existe uma fidelização desse cliente em relação ao consumo à lata? Não, eu acho que a primeira experiência de consumo do cliente, ela é causada pela curiosidade. Essa curiosidade ela pode ser espontânea, dele chegar numa prateleira de supermercado ou numa conveniência. Nossa, que lata bonitinha. Olha, é um vinho, deixa eu provar. Como ela pode ser uma curiosidade induzida, né? Quando o atendente, quando o sommelier, ou quando a pessoa, sei lá, ela me segue no Instagram, esbarra lá numa live minha falando de vinho em lata. Nossa, vinho em lata, quero provar. Então, essa curiosidade com certeza existe na primeira experiência. Mas é inegável que já existe uma fidelização, que a partir do momento que a pessoa tem a primeira experiência e ela entende que dentro da lata ela pode ter um vinho de qualidade, é aquilo que a área oferece, pô, beleza, vou provar mais vinhos em lata, vou beber mais área, vou comprar mais área. Então, nós estamos na fase de abertura de cliente, de conquistar o cliente pela curiosidade e, obviamente, que nós vamos chegar, acredito eu, rapidamente, na questão da fidelização do público. Né? Nós temos tido uma aceitação muito boa, inclusive de profissionais, de gente que conhece. É óbvio, tem gente que eventualmente fala, não gosta antes de provar, né, pelo simples preconceito do vinho em lata. Tem gente que, ainda que prove e goste, já prova com a ponta dos dentes, né, então já prova botando defeito. Né, e, enfim, haters gonna hate, isso não tem como evitar. Mas, em geral, as reações têm sido muito positivas, inclusive quando nós apresentamos o produto para profissionais, para técnicos. E esse giro aqui, eu estou desde a semana passada entre Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, fazendo as agendas comerciais, de visitar clientes, de abrir produto para cliente provar, e as reações têm sido muito, muito positivas em relação ao produto. Diego, a Natália tem uma pergunta. A Tânia falou que acredito que na praia será um sucesso. Não tem... Não é dúvida. Com toda certeza. Nesse verão vocês vão explodir. Perdão pela ignorância, existem vinhos em lata no exterior? Em caso afirmativo, houve alguma inspiração para a realização do área? Existem planos a longo prazo para exportação? Bom, então vamos lá. Existe vinho em lata no exterior, existe bastante. Só um minutinho, deixa eu interromper um pouquinho, Diego. Aproveita e já fala do concurso do que o Aira ganhou lá fora, falando em vinhos de lata. Ele travou um pouquinho, mas já volta. A internet hoje tá... Ou somos nós que travamos, né? Ou ele. A gente não, porque eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Oi. Aí, voltou. É que eu tenho uma... Eita, caiu de novo. Um aplicativo aqui, pessoal, que bloqueia a ligação. Ai, que saco, Oi, voltou. Eu tenho um aplicativo aqui que bloqueia a ligação, para os telefonemas não ficarem atrapalhando. Mas quando a ligação entra, tem 1 segundo antes do aplicativo bloquear a ligação, que o meu sinal muda de 4G para sinal normal, sinal quase que analógico. E daí dá essa travadinha, mas volta rapidamente. Então, sim, existe vinho em lata no exterior, existem várias marcas. Como eu mencionei em algum ponto aqui, hoje, nos Estados Unidos, esse ano, vai ser um mercado de 200 milhões de dólares, e já existem projeções para os próximos anos que vinho em lata vai chegar a ocupar 20% do mercado americano. A área não se inspirou em nenhum vinho importado, mas talvez um gatilho importante para a Disruptive decidir, não, vamos investir no vinho em lata, vamos fazer o vinho em lata agora, foi o movimento de algumas grandes empresas de bebida adquirindo e lançando vinhos em lata no exterior, nomeadamente a Ambev, né? A Bembev, ela comprou uma marca de vinho em lata muito famosa nos Estados Unidos, que é a marca Babe, que é uma marca jovem, vinho simplesinho, meio docinho, gaseificado, mas que tem um público forte lá. E a Ambev também fez um movimento de comprar uma vinícola na Argentina, que é a Dante Robino, e óbvio que não se fala isso claramente, mas os indicativos são muito claros que a ideia da Ambev é utilizar essa vinícola para fazer vinho em lata.
Então, isso foi não uma inspiração, mas um gatilho para a gente, olha, os major players estão investindo nesse mercado, vamos investir nesse mercado. Em relação a planos de exportação, sim, existem e nós já temos consultas, né? A área hoje já está presente em 9 estados, indo para o 10º. Na semana do lançamento, nós recebemos consulta de 3 estados brasileiros que queriam comprar, que queriam trabalhar, e nós já recebemos consulta de pelo menos 5 países que querem o produto, que querem que nós exportemos. Está nos planos a exportação, nos planos eu não diria nem de longo prazo, de médio prazo, mas nesse primeiro momento, primeiro a gente precisa acertar a casa aqui, acertar o mercado interno, acertar todos os detalhes de produção para a gente não ter quebra de estoque, que ainda acontece, né? Ainda demora às vezes, putz, acabou o Prosecco, está invasando ainda, vai demorar uma semana para chegar, agora é o rosé, a gente precisa eliminar esses problemas antes da gente pensar em encher um container e mandar para os Estados Unidos. Você podia falar um pouquinho do vinho branco e do vinho rosé? Bom, o vinho branco, a base dele é a uva Trebbiano, que a Trebbiano ela me dá leveza, frescor e uma acidez muito gostosa. Mas a Trebbiano ela é uma uva não aromática. Então, para complementar a Trebbiano, eu coloco um pouco de Sauvignon Blanc. O Sauvignon Blanc ele me dá um pouco mais de aromaticidade e da acidez cítrica. E eu coloco também um pouquinho da Alvarinho e da Riesling, que além de trazer um pouco mais de aromaticidade, de floral e tudo mais, me dá também um pouco mais de presença de boca. No caso do rosé, a base é um rosé de Pinot Noir, mas que na verdade são 2 rosés de Pinot Noir, são 2 vinhos diferentes, lotes diferentes, de clones diferentes da Pinot Noir. Um Pinot Noir mais leve, mais fresco, de frutinha vermelha ácida, cranberry, framboesa, e um Pinot Noir com uma fruta um pouquinho mais madura, com goiaba, com cereja, com essa fruta mais redondinha e doce. E a minha ideia aqui é ter um rosé mais no estilo provençal do que no estilo sul-americano, mais pesadinho. Então eu coloco aqui um pouquinho de Sauvignon Blanc, que é para dar um pouco mais de frescor e de acidez e para aumentar a complexidade aromática dele, porque a nossa disponibilidade aqui no Brasil de caças do sul da França, que normalmente compõem ali os rosés da Provence, ela é limitada. Se eu tivesse a disponibilidade, eu iria para o caminho de um rosé da Provence aqui, com Syrah, com Grenache, com Mourvedre, com Sancerre, com essas uvas ali do sul da França, mas nós não temos isso. E no caso do tinto, é aquilo que nós já falamos, né? A base é Pinot Noir e Merlot, quase que em partes iguais, mas com um pouquinho mais. A Pinot tem uns 5% a mais do que a Merlot, e com 10% aí de rebo, que dá aquela... a rebo ela dá um toque mais vinoso, dá uma astringência mais viva em boca, dá um pouquinho mais de profundidade para o vinho. A gente está com... acredito que várias pessoas têm as 2 safras. Tem a 2019 e a 2020. A 2019, a 2020... ela parece ter um pouquinho... Elas passam por madeira, as 2? Não, esses vinhos não passam por madeira. Você diz do tinto, 2019 e 2020. Porque na ocasião, a Portscalia, que fez o trâmite da entrega das latas, aos primeiros clientes, eles erraram e mandaram a safra 2019. E aí eles mandaram na sequência a safra 2020 para esse pessoal que estava com a 19. Então, algumas pessoas devem ter as 2 safras de tinto. Eu, infelizmente, comigo, infelizmente, não cometeram esse erro, eu não tenho 2 latas de tinto. O tinto 2019 que vocês receberam, ele tá um pouquinho mais leve, mais clarinho que o 2020. E com um perfil, talvez, apesar dele ter menos Pinot do que o 2020, a Pinot ela tá um pouco mais dominante nesse lote que está aí, que é a questão da evolução do vinho. Então, na evolução, a Pinot acabou aparecendo um pouco mais, embora a Pinot ela seja minoritária no corte. Ele está gostoso, ele está frutado, ele está macio, mas, na minha opinião, obviamente, a nossa ideia é melhorar sempre. O 2020 ele está superior, ele está mais bem acabado. O 2019
não é um vinho do qual que eu renego, eu tenho orgulho de do que eu fiz e, enfim, tá o meu nome aí na lata, mas o 2020 a gente conseguiu dar aquele ajuste fino um pouquinho mais redondo nele. Eu acho que é natural, né? Natural da construção de uma coisa nova, mas estão os dois deliciosos. E Eu é concordo óbvio, com no futuro você. próximo, conforme a gente feche, a gente fecha um contrato com um fornecedor X para a gente comprar os vinhos, mas a gente fecha esse contrato antes da colheita. Aí eu começo a conversar, antes de conversar com o enólogo, conversar com o agrônomo. Eu já começo a planejar o meu vinho no vinhedo. Olha, colhe um pouco mais cedo, que eu quero menos álcool, mais frescor, trabalha melhor essa maturação fenólica antes da colheita. E é óbvio, ao longo do tempo, a tendência é que o ajuste fino desses vinhos vá melhorando cada vez mais, né? Eu acho que o segundo ele tá com uma característica de quem, vamos dizer assim, aquele consumidor curioso do vinho, da lata, que aceita a ideia e tá o gosto médio mais de quem curte vinho tinto, né? O outro Exato. tá bem levinho, tá assim, é um pinozinho bem delicioso, né? Sim. Nossa, você está de parabéns. Diego, a gente Obrigado. teve, o ano passado, a minha turma, né? A gente fez um trabalho de pesquisa sobre vinho em lata. A gente perguntou para as pessoas, amigos que consomem vinho, e a gente também jogou num grupo de sommeliers de cerveja, né? Esse questionário para eles responderem para a gente se eles consumiam vinho, né? 91% consumia vinho, só 10% não consumia vinho, e consumia de uma, duas vezes por semana mais de 50% dessas pessoas, né? Preferência por vinho tinto ganhou e veio em segundo lugar espumante, terceiro branco, e em quarto rosé. E desses 100% que a gente perguntou, 82 também consumia cerveja e também consumia cerveja na mesma quantidade, né? Desse pessoal que respondeu, mais de 60% deles consumiriam vinho em lata, né? Exato. Gostaria, qual a sua opinião? Assim, eu gosto da ideia, Não, nunca pensei nisso. eu acho que o maior preconceito vem dos consumidores mais conservadores. É. Eu acho que o consumidor mais aberto, mais progressivo, mais progressista, por assim dizer, Uhum, e o não consumidor de vinho, ele está aberto a provar. A, sim, a gente tem um problema, e essa é uma barreira que nós enfrentamos, de muitas vezes ter algum preconceito das pessoas em relação ao vinho em lata, porque elas já provaram vinho em lata e porque era ruim. Elas já provaram outras marcas que chegaram no mercado antes da gente e o produto não era legal. E aí exatamente. é uma barreira mais difícil de você quebrar, que é a mesma barreira do cara que acha que todo vinho brasileiro é ruim. Ele provou alguns vinhos ruins e daí ele se fecha e não quer provar mais. Mas o não consumidor, ele está aberto. E um produto como o nosso Prosecco, isso aqui é um tremendo produto para você pegar consumidor de cerveja. Então, você vai É, dar uma festa na sua casa, vai receber os seus amigos cervejeiros, você dá uma latinha dessa aqui gelada da mão dele, ele bebe feliz da vida, vai que vai. Então, a exatamente. ideia é ótima. Eu acho que a gente fala tanto em descomplicar o vinho não é para ser descomplicado, eu acho impossível descomplicar o vinho, mas eu acho que dá para ser mais informal também, né? Mais natural, mais leve. O cara que compra uma lata de vinho, ele não quer ficar fazendo avaliação técnica desse vinho, ele quer simplesmente tomar um vinho, ele quer estar na praia, ter a facilidade de dar um mergulho, voltar e abrir uma lata e tomar um vinho, bater um papo, sem essa preocupação, né? A gente que é do mundo do vinho não consegue tomar um vinho para se divertir às vezes, né? Fica naquela Exato. obrigação. Tem hora que eu falo, eu vou tomar uma cerveja, porque aí ninguém fica perguntando para mim nada sobre o vinho, porque eu não quero falar de vinho hoje. Não, Eu quero beber, conversar. quando a gente participa de viagem técnica, quando a gente participa de avaliação em concurso, que a gente passa o dia inteiro bebendo vinho, visitando e tudo mais, chega à noite, o que o sommelier faz? Vai tomar cerveja, porque é a hora de você separar daquilo. Então, realmente, é uma dificuldade, às vezes, que a gente tem.
de separar o vinho como profissão do vinho como lazer. Nós somos privilegiados de trabalhar com aquilo que a gente gosta, que é o vinho, mas a gente precisa tomar cuidado para a gente não se afundar tanto na parte profissional ao ponto de estragar a nossa diversão, a nossa parte lúdica. É engraçado que o Ferraz, ele tem umas histórias ótimas, assim. Ele fala que ele foi numa degustação de grandes chateaus de Bordeaux, que nem ele acreditava nas coisas que ele estava provando. E aí ele fala que a hora que ele chegou em casa, tudo que ele queria era sentar, fumar um cigarro e abrir uma cerveja para contemplar tudo aquilo que tinha acontecido. Mas você foi tomar cerveja e fumar? Ah, era meu momento de relaxar, de curtir a degustação. Mas, pô, Ferraz. Bom, Diego, a gente precisa encerrar, né? Porque o nosso tempo já está. Só tem mais uma pergunta que eu queria que pediram aqui, que é sobre o polímero que reveste internamente a lata, se ele é produzido no Brasil. E aí a gente já vai finalizando aí, porque a gente precisa liberar você, que a gente sabe que você é um cara ocupado. Graças a Deus, esse final de ano está com uma demanda bem alta. Viu? Eu fiquei uns dias aí até meio atordoado, sem conseguir nem responder o WhatsApp direito. As latas, elas são produzidas no Brasil, tá? Elas são produzidas pela Bols, né, que é o maior fabricante da América Latina, e o polímero ele é aplicado aqui no Brasil. Eu não sei te dizer se os insumos utilizados nesse polímero são nacionais ou importados, mas a aplicação do polímero ela é feita aqui no Brasil, é feita na fábrica das latas. E, de novo, tá, pessoal? Não imaginem que tem uma camada de tipo um saquinho plástico aqui. Não, se vocês cortarem a lata, se arranha ali, é uma lata de alumínio. Você não percebe que tem esse polímero. Esse polímero ele é microscópico, ele é bem fininho ali para proteger a lata. Pessoal, alguém mais quer perguntar alguma coisa? O pessoal está reclamando. Já estava tão boa a conversa. É um assunto que interessa muito para a gente, viu, Diego? Nós estamos muito de olho, nós enólogos, muito de nós estamos muito de olho nessa tendência da lata, porque a gente acha que é uma ideia muito legal e de democratizar um pouco mais o vinho também, né? Tornar ele mais acessível às pessoas que têm medo de entrar numa loja de vinho e achar que não tem dinheiro para consumir uma taça de vinho ou comprar uma garrafa de vinho. Eu acho que o que a gente mais precisa é abrir mercado, é conquistar novos consumidores, independente da qualidade desse consumo, né? Eu acho que o mercado de vinhos vai crescer muito positivamente na hora que os produtores de vinho de mesa começarem a lançar vinho de mesa de Isabel e Niágara em lata, que aí a gente começa a atingir novos consumidores, né? E porque é esse consumidor que vai formar a base da pirâmide para eu subir ela lá para cima. Vanessa perguntou aqui se a gente pretende elaborar vinho de Labrusca. Não, Vanessa, nós não, porque não é o nosso objetivo, não é a nossa proposta, mas eu incentivo fortemente vinícola que tem vinho de Labrusca e que faz vinhos de Labrusca bem feitinhos aí dentro da sua proposta, que façam. Eu quero mais ver lata de vinho no supermercado a R$3, R$4, porque Exato. Isso vai conquistar um consumidor novo, que na hora que esse consumidor tiver com um pouquinho mais de dinheiro no bolso e quiser uma experiência mais bacana, ele vai lá e vai pagar R$15, R$16 numa lata diária. Uhum. Acho que a conveniência de você fazer o que você quiser, onde você quiser, ter um vinho de qualidade e você também ter esse porcionamento individual, eu acho que é a chave que a gente tem que começar a conversar com as pessoas, porque aí você curte um vinho bom, gostoso, de vitis vinífera, numa porção que você não vai ter que abrir uma garrafa e ficar olhando aquela garrafa a semana inteira, porque você não vai tomar inteiro. Então, acho que tem muito... O mercado em lata vai crescer muito. Vocês estão de parabéns. E como que funciona esse negócio de abrir uma garrafa e não tomar? Não entendi essa parte. Eu consigo, entendeu? Mas eu moro com uma pessoa que não consegue. Tá. Eu tenho uma família que não consegue, tem a síndrome da garrafa vazia. Ela precisa enxergar o fundo da garrafa sem líquido. É raro, mas acontece. A noite só acaba bem quando você está assim com a garrafa, né? Opa, agora sim. Luneta. Olha, a gente está recebendo muito parabéns pela escolha do tema. Temos que ser abertos até para incentivar pessoas que não consomem vinho
entrarem no mundo do vinho. A gente está aqui brigando entre 2,60 litros por ano. Nós temos sim que trazer oportunidades flexíveis, a lata, o TEP, para a gente entrar nesse mercado que hoje a gente está fora e tem tudo para entrar. O que você falou, o Prosecco, ele ganha muita gente. Exatamente. Vamos trazer, vamos anunciar a boa nova e evangelizar novos consumidores. Bom, como diria Alejandro, Dom Diego, você está no caminho sensacional, assim, muito certeiro, né? Eu acho que é um case que tem tudo para ser um sucesso. Já é, né? Já é um sucesso. Obrigado, Andréa. Agradeço a vocês pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouco mais desse projeto para os nossos enólogos do futuro. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado e tenham gostado dos vinhos, a área principalmente, né? Mais importante do que gostar de mim é vocês gostarem dos meus filhotes que estão aí com vocês. Não, gostamos bastante. Diego, em nome do Instituto Federal de São Paulo, Campo São Roque, a gente agradece muito a sua participação na nossa Semana do Enólogo. Foi um bate-papo super legal a um nicho do mercado para enologia muito interessante, que são os vinhos de lata. Eu agradeço demais você compartilhar a sua experiência. E parabéns, cara. Parabéns pelo produto, parabéns pela qualidade do produto. É um orgulho poder indicar um produto em lata com uma qualidade igual e a proposta que é o Aria. Parabéns, viu? Para você, para a empresa. Obrigado, André. E que venham mais produtos nessa linha também. Obrigado, parabéns. Obrigado, gente, pela presença. Obrigado, pessoal. Até mais. E obrigado a Portuscali, né, por ter feito todo o trâmite para a gente aí, por facilitar.